Quando a gente começou em 2014, tinham muitas marcas que tinham aversão ao marketing de influência porque tinha um histórico negativo. O cara não sabe, o cara não dá nota, o cara não posta quando eu peço, o cara some. Então o mercado como um todo, a cadeia, ela amadureceu e isso que fez com que mais marcas invistam, que mais empreendedores do segmento de criação de conteúdo vivem hoje como influenciadores. Foi essa maturação como um todo. E eu acho que a gente tem um papel nisso como empresa por ter fomentado, por ter alertado, por mostrar, olha, você tem que trabalhar com um contrato, é assim que funciona. Samsung, quando lançou agora a Galaxy S22, se eu não me engano, a Anitta estava nesse papel. Nós fizemos esse projeto. Ah, foi? Conta pra mim aí. É o live. Né? Total, a força né? do Manita para e aí, rolou? audiência. Sim, entendeu bem? Sim. Não, ali tinha vários gatilhos, porque se você comprasse durante a apresentação, você ganhava isso, ganhava aquilo, tinha desconto, tinha não sei o que e tal. Aí, e ela ficava o tempo inteiro repetindo ali. Clica aí, compra agora, clica aí, compra agora. Tem gatilhos, tem técnica, tem preparação. E isso não ficou claro para muita gente que se aventurou nisso, vem se aventurando, mas está todo mundo aprendendo e eu acho que nós vamos certamente chegar muito rápido ao patamar que a gente vê em outros países, aí, como a gente vê a China. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje a gente está aqui com um cara que é o Rafa Coca. Esse nome deve ter sofrido algum bullying na infância, porque todo mundo devia ter... Alguns. Não é, cara? Coca, esse negócio todo e tal. E a ideia nossa aqui hoje é falar sobre marketing de influência. Como é que você pode usar o influenciador? E mais do que isso, como é que eu uso a minha força de trabalho, o meu time, para ser o influenciador da minha própria marca. Então, Rafa, obrigado por ter vindo, cara. Queria te dar aqui um presente em agradecimento à tua participação, tua presença. Muito obrigado, meu. Obrigado pelo convite. Acho que o tema que você se propõe a falar aqui, ele é muito conveniente do empreendedorismo da vida real, sem maquiagem, sem rodeios. Então, estou aberto aqui para a gente debater. Show de bola. Cara, quando a gente pensou no podcast e nesse nome, né, da vida real, é porque a gente percebe... Boa. É isso aí, ó. A gente percebe que existe tem a Paty está dizendo que tem um sensorial aí também, aí, para dar uma cheirada. Tem alguma coisa de aroma aí, não sei. Um cafezinho pra gente já dar um... Já dá uma lembrança da caneca, né? Eu tava dizendo o seguinte, velho. A gente, quando pensou nesse nome, a ideia central era, cara, a gente não quer fazer um negócio maquiado. Redes sociais, sabe como é que é? Todo mundo é feliz, todo mundo é bem sucedido, todo mundo vive num mundo assim super azul e feliz. E a gente sabe que a vida real não é assim. Especialmente o empreendedor. E o nome Vida Louca vem justamente daí. Porque o que é empreender? Altos e baixos, velho. No começo você tá na merda, depois você tem um pico, depois você vai pra merda e sobe e vai. No mesmo dia. Então, empreendedorismo da vida real é sobre isso, né, cara? Sim. E, cara, eu queria te ouvir aí, queria abrir pra você o microfone pra você contar um pouco da tua trajetória, né? Você tá vocês têm a Spark hoje. Conta um pouco da tua trajetória e a gente vai engatando aqui nos temas contigo. Tá. Eu sou publicitário de formação, eu comecei a minha carreira com o sonho de trabalhar em agência, comecei trabalhando na área em anunciante, migrei para a agência que atendia esse anunciante na época, que era um desejo que eu tinha trabalhar com o Roberto Justus, era a maior agência do Brasil, eu entrei na Young como assistente de planejamento, saí de lá diretor, fiquei 8 anos. Que legal. E ao final Saiu de lá que ano? 2012. 2012. Eu tive diferentes momentos dentro desses 8 anos. Pegou toda aquela trajetória de o aprendiz e tal. Tudo. E vim trabalhar no aprendiz há 2 anos. Eu já conto também? Isso. Que legal, que legal. Mas eu acompanhava lá dentro, quando eles iam gravar prova dentro da agência. Então... A gente vai trazer aqui o primeiro ganhador do aprendiz, que é o Thiago. Esqueci o sobrenome dele. Tava com ele agora no SW. Inclusive, Paty, lembra desse nome? Combinei com ele. Ele vai vir aqui pra gente falar do intraempreendedorismo bacana. É legal. Mas, enfim, então acompanhei esse bastidor, né? E eu sempre tive no Roberto, de certa forma, uma referência e tinha esse contexto de assistir o que ele falava na TV e o que ele pregava no dia a dia, que era muito similar. E aí, depois desse período, eu queria trabalhar com esporte e entretenimento e surgia, na época, uma agência chamada Nine, que o Ronaldo Fenômeno, ex-jogador, montou.
focada muito em explorar. A gente estava vendo naquele momento pré-Olimpíadas e Copa no Brasil. Era bem no começo dela, né? Você pegou o começo. Eu não tanto o começo. Acho que a Nine deve ter lançado em 2011, por aí, quando o Ronaldo voltou a jogar no Brasil e aí se aposentou. Eu entrei em 2012, lá em 2013. 2 anos depois. E aí, então, sim, eu vivi esse calor todo aí desses eventos esportivos. E aí, no meio disso tudo, já surgiu, durante a Copa do Mundo, um trabalho para a gente ligado a usar pessoas como veículos de comunicação. Pela Nine? Pela Nine. Que legal. A gente fez um trabalho para Chocolate Garoto, que era patrocinador. Mas junto disso eu já vinha recebendo demanda do mercado, porque lá na Nine eu cuidava também, eu fiz gestão de imagem de algumas celebridades. Você era o que lá na Nine, cara? Eu era diretor da área de agenciamento. De agenciamento. Eu entrei como planejador e lá dentro eu migrei para essa área que aí eu me encontrei, porque era uma área que ela tinha muito uma fusão de disciplinas, de habilidades. Entre elas essa mais de negócio, de gerar negócio, de lidar com... Tinha lá de planejamento, planejar a imagem, etc., mas era sobre negócio. Você começou no empreendedorismo, então, já com alguma idade, né, velho? Sim, sim. sim. Um pouco da sua história é um pouco parecida com a minha, porque eu vinha trabalhando para grandes empresas até um certo momento que eu falei, puta, vou seguir o meu caminho, né? E empreender não era o meu plano A, vamos dizer. O meu também não. Ele aconteceu, porque estando lá na Nine, um dos sócios da Nine é o Marcos Bois, que é meu sócio até hoje. O Bois é um empreendedor histórico, assim, a carreira dele é sobre empreender. Em determinado momento, ele estimulou a mim e ao Rafael Pinho, que era um outro diretor lá, que tipo de negócio que vocês estão vendo? O que dá para a gente abrir? Coisas novas. E aí nós fomos investigar algumas hipóteses e uma delas que se consolidou era essa do que hoje é a Spark. Em que a gente falou, tem um negócio aí acontecendo que é essa busca pelas marcas em usar as pessoas em suas redes sociais. E ainda era blogueiro, não tinha o termo marketing de influência, mas a gente falou, isso é um negócio que tende a crescer. Tá. Isso é sobre comunicação, nosso histórico como publicitários, tanto eu quanto o Pinho. Ele mostra que essa junção de conteúdo, tecnologia, criatividade, aliado a esse fenômeno digital, teria um futuro. E foi disso que surgiu essa fagulha, vamos dizer, da gente empreender. Eu não tinha como plano. Até eu brinquei quando eu conversei um pouco antes do nosso papo aqui, que o meu plano era seguir meu pai, que é um CLTista de carreira, 18 anos de Citibank, entre outras grandes corporações. Só que, por outro lado, eu cresci com meu padrinho, com meu vô, empreendedores. Num ramo totalmente diferente de fios e cabos elétricos. Mas eu sempre tive essas referências da segurança de um lado e do empreendedorismo do outro. Do risco do outro. E eu lembro que ficou, assim, em determinado momento, sei lá, tinha uns 10, 11 anos, não sei, perguntei pro meu pai, por que você não tem seu próprio negócio? Igual o tio. E ele falou, putz, porque eu preferi a segurança, eu preferi saber que no final do mês tem o salário para eu cumprir nossos compromissos. Então ele até deixou em mim um pouco do receio que ele tinha e do que existe do empreendedor, que é altos e baixos, você pode quebrar, você pode ir muito bem, você pode só conseguir pagar as contas. Mas aconteceu que eu passei pelos dois, né? Então, em 2014, a gente se junta, monta a Spark com esse propósito de ser uma empresa especializada. A Spark, então, nasce em 2014. 2014. E o que é a Spark, irmão? A Spark, a gente chama hoje, a gente se qualifica como uma powerhouse de marketing de influência. A gente começou com um propósito muito claro, atender a demanda das marcas para essa nova disciplina, esse novo mundo do marketing de influência, que é usar pessoas como veículos de comunicação. Numa linha agência? Desde sempre a gente não se chama de agência, porque por mais que a gente faça o que uma agência também faz, a gente construiu a empresa com diferentes pilares de entrega. Então, tem um lado da empresa que ela é sobre serviço, prestação de serviço, pontual ou recorrente. E aí, no recorrente, eu posso até me parecer mais com uma agência, porém com essa especialização em marketing de influência. Tá bom. Não estou gerindo a rede social da marca, não estou comprando mídia na Rede Globo. Tá. Eu estou cuidando de como é que aquela marca se comunica através de influenciadores. E toda a cadeia que isso envolve, de gestão de narrativa, de curadoria, de mensuração e etc. E de 2020 para cá, a gente acelerou realmente em construir uma powerhouse, entendendo que eu queria ser o one-stop shop
para as marcas acharem as necessidades ligadas ao marketing de influência. Então, a gente acelerou num lado agora de tecnologia. Então, eu presto serviço em uma unidade de negócio e na outra eu vendo tecnologia em modelo software as a service. Tá. Então, as mesmas Para as grandes empresas? Para grandes empresas, grandes PME, para todo quanto tipo de empresa. Que legal. Então, deixa eu só ver se eu entendi, até para colocar todo mundo na mesma página. Eu sou uma empresa e eu quero, então, percebi de alguma maneira que, vamos lá, eu sou uma loja de roupas. Percebi que se eu colocar um influenciador para poder falar da minha roupa, posso vender mais. Eu, empresa, pequena, grande, qualquer tipo. Tá. Eu procuro vocês via plataforma, certo? Você me procura e eu tenho como te atender. Ou eu posso vender para você uma plataforma, por exemplo, chamada Tagger, em que você vai ter self-service. Então, você tem o seu acesso a essa plataforma, que é americana, a gente representa ela aqui no Brasil. Legal. Que é uma das 3 melhores, mais premiadas no mundo com relação à pesquisa de influenciadores, BI dos influenciadores, conexão com o influenciador, gestão de campanhas. Então, você se julga autossuficiente para gerir a sua campanha. E muitas marcas falam, não, além de eu ter acesso a todo esse conhecimento, eu quero delegar a você essa expertise. Então, aí eu vou dar serviço para ele. Então, eu tenho marcas hoje que eles estão nos dois lados. Eles compram tecnologia, mas eles também estão comprando serviço. Mas você é um hub. Você é um hub, porque esse influenciador tem que se cadastrar na plataforma, Não. Primeiro que a gente não tem vínculo com o influenciador. Então, premissa básica é o advogue em nome da marca. Tá bom. O influenciador, ele é parte, ele é nosso parceiro, ele é parte dessa cadeia. Mas eu tenho isenção, autonomia total de indicar influenciadores, o mais adequado para aquele projeto, porque eu não tenho compromisso com o influenciador. Eu não agencio o influenciador. Mas como é que você faz a curadoria? Porque, por exemplo, como é que você sabe que aquele influenciador XPTO que tem 3.000 seguidores só, ele é um micro-influenciador, mas ele é muito específico? É tecnologia. Aí é tecnologia. E essas tecnologias, não todas, mas pelo menos a Tagger e as grandes, as consolidadas, elas são todas ligadas às leis de proteção de dados, né? Então passa por qualquer tipo de compliance, e elas estão ligadas ao API das redes sociais. Portanto, ninguém tem que fazer opt-in. Ela está indo lá e pegando as informações na fonte para nos apresentar esse dashboard. Então, hoje, quando eu entro na Tagger, eu posso entrar sem ideia do que eu estou buscando. Eu tenho mais 50 filtros para pesquisar. Eu quero um influenciador até 5.000 seguidores da região. Vai fazendo drill down até chegar E ele vai me apresentar 15, 20, 30, 40 soluções, opções, e a partir disso aí você começa a avaliar um a um. Então, assim, é dados. Óbvio que hoje a gente já tem um histórico, eu tenho equipe lá que a gente chama de channel planners, que são os planejadores que são especialistas nos canais, nas pessoas, mas a tecnologia é a base. Você acaba sendo muito sexy para o mundo de influenciadores, porque o cara ali, quanto mais você os tem com carinho, com atenção, mais esse cara recebe de oferta. É só notícia boa para ele. Exato, isso é uma puta notícia boa pro cara. Como é que você trabalha isso? Como é que vocês trabalham isso? A gente tem boa relação com o mercado como um todo. Tá bom. Então, assim, da mesma maneira, como eu falei, eu vim de agência, que os veículos, eles também estão tratando bem e fazendo relacionamento com as agências, porque, afinal de contas, é da agência que está saindo o pedido de inserção, que está saindo o negócio. A gente tem boa relação com o mercado, porque eu quero que eles me alimentem de projetos que eles têm, porque esse projeto autoral pode servir para um cliente. Eu quero ter uma parceria para fazer projetos em conjunto, eu quero ter proximidade para essa cocriação, como dizem, acontecer de maneira fluida. Então, é natural do nosso mercado. Do mercado. Eu tô atendendo numa ponta, fazendo relacionamento com marcas e anunciantes, e de outra, mantendo esse ecossistema e ajudando a amadurecer dos O ecossistema que você está chamando, eu chamo de comunidade. Você está trabalhando nessa comunidade. Exato. E você movimenta essa comunidade de alguma maneira, porque eu vou contextualizar a pergunta. Hoje o mundo é sobre comunidade. Todo mundo que está fazendo alguma coisa em qualquer lugar, especialmente nas redes sociais, os grandes influenciadores, por exemplo, esses caras estão trabalhando no conceito de comunidade, porque eles conseguem, com uma comunidade, ter assinatura, planos de assinatura que gera receita recorrente para ele, a melhor coisa do mundo. Né? Como é que você vê o tema comunidade? Como é que você está trabalhando o tema comunidade na Spark? Como é que vocês estão olhando para isso? A comunidade é a evolução da audiência. Quando falam do influenciador que tem X milhões ou milhares de seguidores, na verdade ele está fomentando uma comunidade ao redor dele.
No nosso caso, né, então a gente tem essa comunidade dos influenciadores. Eu acho que o nosso trabalho, como até comentei com você, a gente acredita muito em educar, em dividir conhecimento com o mercado. Boa. Quando a gente começou em 2014, tinham muitas marcas que tinham aversão ao marketing de influência porque tinha um histórico negativo. O cara não sabe, o cara não dá nota, o cara não posta quando eu peço, o cara some. Então o mercado como um todo, a cadeia, ela amadureceu e isso que fez com que mais marcas invistam, que mais empreendedores do segmento de criação de conteúdo vivem hoje como influenciadores. Foi essa maturação como um todo. E eu acho que a gente tem um papel nisso como empresa por ter fomentado, por ter alertado, por mostrar, olha, você tem que trabalhar com contrato, é assim que funciona. Não tem sem nota, enfim. Então, acho que tudo isso ajudou a gente ajudou a nossa comunidade dessa maneira. Profissionalizou a comunidade de alguma maneira. Profissionalizar. Né? Agora, o termo comunidade é o que a gente vê hoje no marketing de influência. Tá. Então, assim, as marcas querem trabalhar suas comunidades, o influenciador tem que fomentar a sua comunidade. Quando a gente fala aqui de trabalhar, por exemplo, engajar os seus funcionários, é a sua comunidade. Então, esse é o tema do momento para o marketing de influência. Total, eu percebo isso e eu também tenho tentado trabalhar exatamente isso aqui, né? Pensando no UAU, não como um podcast, né? Vocês estão acostumados a ver o UAU Podcast, mas isso é uma empresa, né? Então, quando eu olho para a empresa, o nosso principal mote aqui é a comunidade. E quem está nessa comunidade? Empreendedores. São os caras que estão, os vida loucas tipo eu, tipo qualquer um que está aqui nessa sala. A gente tem aqui algumas pessoas na sala, o Mal, tem aqui a Paty, algumas pessoas na sala que trabalham também individual, que são eles a sua própria empresa. E a ideia é como é que eu faço essa comunidade de pessoas aqui, né, trabalhar de maneira mais coesa, mais profissional, entendendo a ótica como um todo. Eu queria te fazer uma pergunta, velho. Já te passo, Paty, que é: como é que esse mercado tem crescido assim? Me dá alguns números de crescimento desse mercado de marketing de influência, porque eu tenho a sensação que ele cresceu para caramba, só que eu não tenho noção, não tenho um número. Você consegue me dar? Sim. O nosso mercado ele ainda não tem uma aferição tão clara, mas o dado que tem mundial é que é um mercado que vai superar os 25 bilhões de investimento já nesse ano. E quando a gente olha o histórico, é 10, 15, 20. Então, assim, realmente é um crescimento exponencial. Tá bom. A nossa empresa, a gente cresceu 40% de um ano para o outro. Agora, de 2021, de 20 para 21? A gente cresceu 3 vezes o número de colaboradores. Então, estou dando dados internos, mas a gente sabe que o mercado, a gente acompanha o mercado como um todo, ele está crescendo. O brasileiro, uma pesquisa recente também, ele passou os chineses como o público que mais compra a partir de indicação de influenciadores. Então, realmente, assim, rede social... Já passou os chineses? Passou os chineses. E isso, para mim, é o indicativo do... Assim, o Brasil é um fenômeno em rede social. O país continental, quanto mais a gente consegue ter penetração e acesso às redes sociais, ao digital, à internet, redes sociais, brasileiro ama a rede social. Esse fenômeno de influenciadores, ele é também muito característico aqui. A gente já teve operação na América Latina e você compara para Portugal, o cara grande tem 500, 1 milhão de seguidores. Aqui... Imagina, o cara grande Juliette tem 30, o outro tem 40. Então, realmente é um cenário muito característico que a gente tem de mercado aqui no Brasil. Eu só sinto falta ainda de tendências que eu vejo no mundo, né, cara? Eu, como um entusiasta de inovação, eu procuro rodar o mundo aí vendo coisas, né? Então, você tem uma coisa na China que é muito bacana, que é o live commerce. Sim. Que a pessoa está ali fazendo uma live, você dá live mesmo, já consegue comprar e a compra, ela normalmente ela é por esse impulso, que você está vendo ela se maquiar, que bacana, quero clica aqui, já compra tal. Como é que você vê esse movimento? Eu tenho visto quase nada disso no Brasil, né? A verdade é que assim, o jeito chinês, né, de fazer o live commerce não chegou ainda no Ocidente. Sim. Isso, eu tive conversas até já com gente dos Estados Unidos alguns experts, e isso é fato, a gente não acredita que vai acelerar. A gente viveu muito essa coisa do live commerce durante a pandemia, porque todo mundo saiu com essa ânsia de preciso vender. O live commerce raiz que tem na China é o canal Shop Tour que a gente sempre teve aqui. Total. Que a pessoa se conecta àquele canal
já na expectativa de ver as ofertas e comprar por impulso. É diferente de eu estar navegando lá no Instagram e de repente tem a influenciadora que eu sigo comprando. Não que isso não seja um caminho super positivo. Tá. Porque eu acho que esse é o valor que tem hoje das redes sociais, de você agregar esse poder de alcance com o botão de compra. A gente fez na Spark o primeiro projeto, a gente fez com o Mercado Livre, uma live no Pacaembu gigantesca, que foi um projeto beta do Facebook, que tinha o botão de compra na live dentro do Facebook. Ah, que legal. E aí? Resultado fenomenal. É mesmo? Fenomenal. Mas assim, foi aquela produção, foi um ao vivo que tinha compra. Esse comportamento que fez o negócio explodir na China, ele é bem incipiente. Tem aí um mercado para você pra caramba, né, Rafa? Gigante. Só que é um mercado também sobre doutrinar os consumidores. Exato. E aí o varejo está indo muito forte nisso. Muito forte. Então, todos os marketplaces, eles estão olhando para como é que eles trazem esse live commerce. E o perfil do live streamer, vamos falar, não é necessariamente aquele influenciador que tem milhões de seguidores e vai muito bem na rede social dele. Porque não é fácil segurar um ao vivo. Total. Você fazer compra, tá aqui um argumento, tá aqui outro. Eu conversei muito com amigos que foram desse universo. O Thiago Oliveira, que está na Rede Globo hoje, o Thiago começou fazendo essas vendas ao vivo. E eu falei, Thiago, me conta como é que era. Ele falou, cara, eu estudava, eu tinha os 7 argumentos, 7 atributos do produto. No ponto eletrônico, o diretor está me contando como é que está indo as vendas e eu estou pilotando. Estou criando a narrativa e não foi bem, troca de produto, foi bem segura. Eu vi agora acontecer isso na Samsung. A Samsung, quando lançou agora a Galaxy S22, se eu não me engano, a Anitta estava nesse papel. Nós fizemos esse projeto. Ah, foi? Conta pra mim aí. É o live. Né? Total, a força, né? Do Anitta para e aí, rolou? Audiência. Sim, entendeu bem? Sim. Não, ali tinha vários gatilhos, porque se você comprasse durante a apresentação, você ganhava isso, ganhava aquilo, tinha desconto, tinha não sei o que e tal. Aí... E ela ficava o tempo inteiro repetindo ali. Clica aí, compra agora, clica aí, compra agora. Mas esse é o ponto. Tem gatilhos, tem técnica, tem preparação. E isso não ficou claro para muita gente que se aventurou nisso, vem se aventurando. Mas está todo mundo aprendendo e eu acho que nós vamos certamente chegar muito rápido ao patamar que a gente vê em outros países, aí, como a gente vê a China. Eu acho também. Mas ainda não tem. Acho que é um caminho sem volta. Paty? Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Voltando no ponto da comunidade, eu queria entender qual é a orientação de vocês e o que vocês têm como experiência de como que os influenciadores trabalham na prática com comunidade. O que é? É responder? É incentivar? É trazer conteúdo XYZ? O que é criar uma comunidade na prática? Fazer evento? Qual que é o relacionamento que funciona, de fato, para você manter pessoas que se tornam suas fãs e seguidores na sua perspectiva de trabalho mesmo, de experiência com tantos influenciadores e marcas? Tá. Eu acho que você falou até algumas coisas já na pergunta, mas... Vamos lá, o que também é senso comum? Quanto maior o cara fica, menor é a interação e o espaço que ele tem para trocar com a comunidade dele, com os seguidores. Então, muito se fala sobre o engajamento ser mais alto com os micro-influenciadores, com quem tem bases menores, porque você ainda tem Você ainda tem relação com a comunidade mais próxima. O cara te procura, né? O cara te pergunta. Eu te respondo, eu respondo comentário. Exato. Puta, pega o Neymar, por exemplo. O cara tem 100 milhões de seguidores para mais. Ele não vai conseguir ficar respondendo os 200 mil comentários numa foto. Total. Tanto é que hoje é restrito, só comenta quem ele segue. Mas... Então, assim, o propósito tem que ser... Eu tenho uma comunidade, eu preciso me engajar com ela. Respondendo comentários, provendo conteúdo, dando conhecimento, estando disponível. Então, aí, o que a gente vê é que cada perfil ele acaba seguindo um caminho, mas eu acho que não vai passar longe de você entender que é uma troca. Que tem que ter essa troca constante. Tá. Se não tiver, o cara tá lá te assistindo só. Você não tá trocando. Então, é um diálogo. Se for monólogo, dificilmente você vai conseguir trazer a sua audiência, a sua comunidade para próximo, para vibrar junto, para você refletir o que a comunidade está buscando. Então, eu vivi isso durante um tempo, porque a minha paixão é o vinho, né? E o meu Instagram era só sobre isso. Eu tinha um canal e fazia curso de vinho, ensinava vinho para as pessoas e tal. Teve um tempo que as marcas começaram a me procurar, cara, com 3 mil seguidores só, cara. Mas por quê? Porque o engajamento dos caras era absurdo. Então eles me mandavam uma garrafa
naquele vídeo que eu fazia ali, stories, por exemplo, falando daquele vinho, daquele dado específico vinho, eu conseguia, sei lá, sem intenção nenhuma, vender 10, 12 garrafas. Absurdo, com a comunidade muito pequena. E eu me lembro que quando eles me procuraram, o argumento foi justamente esse. Ó, nós fizemos um evento com uma pessoa muito grande do mundo do vinho, que esta pessoa não conseguiu vender nenhuma garrafa no final da conversa. Ah, porque ela faz isso no automático, porque ela não se engajou tanto, ou porque ela não procurou trazer isso como proposta naquela apresentação dela com relação ao vinho. E aí elas falaram assim, a gente vai colocar você para fazer e vamos ver como é que vai dar. Cara, eu vendi 12 garrafas e num primeiro, sei lá, 10 minutos que eu tô falando do negócio, assim. E foi absurdo quando eu fiquei sabendo. Eu falei, cara, caramba, mas sabe por que isso? Não tinha noção. Primeiro, você estava com a comunidade engajada e você construiu autoridade sobre aquele assunto. Então, também é importante desmitificar essa história do número de seguidores. Só funciona quem tem milhões. Não, pelo contrário. O que a gente até, como metodologia, muitas vezes, não vou me alongar aqui, mas coloca, é qual é o papel que você quer que o influenciador cumpra. Tá. Porque eu posso ter um influenciador que cumpra um papel de broadcaster. Eu preciso gritar. Tá. Então, assim, quando a Anitta vai lá e fala que vai ter live do Galaxy, que vai lançar o novo celular, ela está contando isso para muita gente. Sim. Agora, ela não é a melhor pessoa para dizer que a nova funcionalidade daquele celular é só aquela. Claro. Só que aí eu tenho, por exemplo, o Casal Nerd. Eu vi. Que tem autoridade para falar de tecnologia. Total. E aí eu posso ter um monte de micro-influenciador. E eu, por exemplo, que sou um puta heavy user de tecnologia, eu prefiro ouvir o Casal Nerd do que a Anitta, porque ele vai me falar as specs que a Anitta não sequer sabe. Exatamente. Eventualmente, eu não sei como é que ela sabe ou não, mas eventualmente ela não sabe. Ela pode até saber, mas não é esse o lugar dela. Entendi. Né? Outro dia a gente brinca que assim, não tem só um carimbo na testa. O Júnior Lima, o Sandy Júnior. O Júnior é um puta músico. Então, assim, ele poderia, assim, vender esse fone, esse microfone com muita propriedade, tal qual ele vendeu o carro durante a turnê. Mas ele é um famoso, ele é visto como uma celebridade. Então, quando a gente vai falar de vinho, talvez eu queira alguém que está diariamente comunicando para aquela base. Às vezes, os 50 mil seguidores que aquele cara tem, eles são muito mais qualificados do que os 2 milhões que outra pessoa vai ter. O outro cara tem. Porque não estão lá, esses 2 milhões, necessariamente para seguir dica de vinho. Então, quando eu estou sendo mais assertivo nisso, eu estou levando a mensagem direto para o cara que está querendo escutar. E essa indústria, o caminho é esse? Eu percebo que o caminho é muito esse, assim. Não é, ainda que as grandes empresas, ou algumas empresas não tenham percebido essa questão do volume, né? Porque ainda se pensa muito em quantidade, que me parece uma métrica de vaidade muitas vezes. Total. Mas eu percebo que já existe uma evolução. As pessoas já se ligaram que não é o volume, mas a assertividade. Exato. Né? Eu gosto de trazer muito para um contexto que qualquer um entende, marketing de influência, que vamos falar de comunicação tradicional. Tá. Você vai lançar a tua campanha. Você pode ir para o Fantástico, no intervalo, Brasil inteiro, público e tal. Você pode entrar na Ana Maria Braga, porque eu quero falar com dona de casa. Você pode fazer o jornalzinho do bairro, porque eu quero atingir o bairro. Influenciador é igual. Eu vou pegar o cara que tem milhões de seguidores e vai me dar dispersão, mas vai contar para todo mundo. Eu vou pegar o cara que é um médico que fala com uma comunidade médica com muita autoridade sobre aquele produto. Eu vou pegar o micro-influenciador que tem menos seguidores e pode ser mais qualificado ou não. Então, não tem tanto mistério se a gente pensar por esse lado, o que é da nossa vivência do tempo todo, que é como é que eu vejo. Não é novidade o que você está dizendo, né, Rafa? Não é. Acho que assim, eu poderia vender aqui dificuldade para vender a facilidade, mas a gente compara muito com esse cenário de onde eu vim, de onde o Pinho veio, de agência, porque é sobre comunicação. Tá. É sobre conectar o emissor da mensagem com o receptor. Tá. Uma dúvida que eu tenho, aproveitar que você está aqui, eu vou pegar a consultoria tua aqui. Para onde está indo essa indústria da agência, né, cara? Porque isso também eu percebo que tem uma mudança gigantesca. Eu, há um ano atrás, talvez um pouco mais, mentira, um pouco mais porque não tinha pandemia ainda, 2019, 20, começo de 20, sei lá. Eu estava prestando consultoria para uma agência grande de Porto Alegre, agência de marketing mesmo, que a gente fala, e o ponto ali era, eu enquanto consultoria, prestando consultoria de estratégia, era, cara, para onde está indo essa indústria? Porque me parece que ela não vai ser, já não é, hoje eu tenho certeza que não é mais como era antes. Né? Então você tinha o digital entrando de maneira pesada e aquelas agências que não se antenaram a isso ficaram no meio do caminho aí. Para onde está indo essa indústria?
Está total em transformação a indústria de comunicação. A gente não sabe se alguns movimentos vão acontecer em 1, 2 ou 10 anos, mas vão acontecer. O digital veio realmente, já não é de hoje, então as agências tiveram, qualquer perfil de agência mais antigo e as novas já nascem dentro de um contexto digital, são já fluentes em digital, vamos colocar assim. Teve um momento em que não eram, hoje acho que isso é inaceitável, está fora do jogo quem não tem. Ainda que o digital no Brasil, saíram os dados ontem ou anteontem, ele ainda representa 35% do investimento das marcas. Você vai para os Estados Unidos, para o Reino Unido, é mais de 50%. Exato. Então já é predominante. Aqui no Brasil ainda é a TV. O nosso crescimento é muito grande, mas porque a gente é um país em desenvolvimento, vamos chamar assim. Então, o pulo é alto. Você pega países desenvolvidos, também teve um crescimento, mas muito menor em termos de range, né? De tamanho. E aí tem todo o contexto também socioeconômico, né? Acesso à internet de qualidade, está no Brasil ainda a televisão, um canal como a Rede Globo, que está no Brasil inteiro. Então, tem contextos específicos aqui, que acho que achatam um pouquinho essa curva do quanto o digital cresce. Mas o mercado de comunicação, né, para voltar na pergunta original, ele está em transformação dentro desse contexto de que, por exemplo, hoje tem marca que quer usar pessoas, não quer mais usar o canal tradicional. Tem as marcas que não querem mais estar na TV aberta, quer estar só em mídia out of home, quer estar com uma comunicação diferente. Então, tem a nova economia. Então, assim, até ontem os bancos não sabiam a estratégia mais ou menos o passo que o outro estava dando. Olha o quanto tem de fintech hoje vindo cutucar o terreno seguro que os Big Five estavam. Total. Então, o mercado está muito movimentado e isso gera necessidade de você rever os processos e as ferramentas. Como é que você vê? Você falou aí sobre o papel da pessoa enquanto ela, influenciadora, a marca, ela é a marca. Também é um tema que eu ouço recorrentemente também, é a mistura entre a marca e a pessoa. Então, por exemplo, o UOL é a marca que eu estou representando aqui, mas eu sou o UOL. O quanto que essas duas coisas se misturam e o quanto é importante ter uma pessoa para representar aquela marca. Como é que você vê isso? Eu vou responder de duas maneiras. Acho que um movimento recente é que a gente ficou mais claro que as marcas estão personificadas. A Amazon é o Jeff Bezos, a XP é o Benchimol e por aí vai. Então, essa coisa do founder, de você humanizar a marca, a empresa, através da história, dos valores que aquela pessoa empregou, isso é muito forte hoje. Acho que são inúmeros exemplos. E com ônus e bônus. O mesmo que você tem quando você decide colocar um influenciador, um garoto propaganda para falar da sua marca. Mas eu vejo que hoje você tem menos maquiagem para esconder quando não tem um match realmente. Então, você não vai conseguir chamar alguém para representar o UOL, que você quer que passe a ideia de que ele é inovador, se no dia a dia eu estou vendo a rede social dele, ele não é nada inovador. Entendi. Então, eu acho que é sobre isso. Ou se ele não tem rede social. Se ele não tem rede social também. Mas hoje, sim, as pessoas representam marcas, e eu acho que tanto nesse âmbito profissional, como eu coloquei, quanto no âmbito da relação como influenciador. Tá bom. E, cara, e aí, para mim tá claro isso, essa mistura, me parece que é também um caminho inexorável, não tem para onde voltar, assim. Você precisa... Essas duas coisas se misturam de alguma maneira. Quando eu penso em Spark, por exemplo, é você pensar na tua pessoa, ou do Pinho, não conheço o Pinho, mas ou do Pinho. Por quê? Porque vocês representam aquela marca. Só que isso traz ônus e bônus e ônus, né, cara? Então, se fizer uma cagada, ferrou, né? Você pega, por exemplo, alguns podcasts dos grandes aí, vamos pegar o Flow, o Monark vai lá, fala uma coisa, ferrou o negócio como um todo, o cara tem que sair do negócio e tal. Então, e esse ponto de risco, assim, como é que tem trabalhado esse setor de comunicação? Porque é muito tênue entre você ser a marca e você simplesmente cagar a marca, porque você falou alguma coisa no momento... É assim, o que a gente brincava até... A crise, no passado, ela virava crise e só contava no Fantástico. Então, você fez a merda na quarta-feira, você tem até domingo para preparar a gestão de crise. Exato. Hoje não, você fez a merda às 10 da manhã, 10h05 está cancelado, né? Modo de falar. Porque a coisa é muito mais dinâmica. Mas esse risco de você não gerir a sua imagem
a ponto de você não feri-la, ele sempre existiu. Sempre. Então, desde quando a Havaianas inventou colocar as celebridades, que você estava depositando em cima daquela celebridade os valores da sua marca, com o risco dela sair do set de gravação e atropelar alguém e isso virar um caos. Esse risco, hoje, ele está muito mais inerente. Então, vou falar no meu caso, assim, o Pinho, enquanto porta-vozes hoje da empresa e nessa decisão da gente representar a empresa, é claro que a gente tem que ter muito mais cuidado de que qualquer escorregada, algo que não esteja alinhado com o que a gente quer construir para a nossa empresa, que a gente faça, vai recair sobre a empresa. Uhum. Então, eu acho que é um cuidado. Quem se propõe hoje, as redes sociais estão aí, todo mundo está no reality show, todo mundo está no seu Big Brother. É ter noção disso. Tá bom. Paty? Olha, não sei se você pode falar, mas eu gostaria que você falasse, tá? Porque eu acho que ninguém fala isso e a gente precisa saber, porque a gente é empreendedor e precisa saber quanto custa a parada toda, né? Quanto que as marcas... e aí você pode falar de pequenas marcas, o que é pequena, o que é média, o que é grande, né? Que a gente fica muito na informação genérica e a gente não consegue se enxergar onde é que eu tô. Eu sou micro, pequena, média, grande... Quanto que elas põem de grana, mínimo e máximo, em um influenciador e que tamanho de influenciador? Então, eu queria que você falasse um pouco de números. Então, por exemplo, uma microempresa que a gente já atendeu, ela conseguiu colocar R$5.000 num influenciador que tem até 5 mil seguidores. Para as pessoas terem ideia de preço. Porque isso não se... Eu sei se você quanto custa, né? Quanto custa esse jogo de vendas, né? Não, eu posso falar sobre isso, mas a minha resposta, às vezes, ela não vai ser tão conclusiva, porque não é Não é a matemática exata. Não é a matemática exata. Uhum. Então, é como eu falei, você tem 5 mil seguidores, você é a sumidade do Brasil do assunto tal... O valor que você vai cobrar para falar de uma marca ligada àquele assunto do qual você domina... ele não é equivalente ao que um micro-influenciador vai cobrar para vestir uma camiseta para uma marca. Então, isso para dizer que esqueçam tentar fazer uma coisa muito lógica de seguidor, custa tanto tal, porque entra muita coisa na precificação não de dá para brincar de regra de 3 aí. Não dá. Você vai usar a imagem do cara, ele vai produzir sozinho, não vai produzir, você está bloqueando ele no segmento, quantos posts ele está fazendo, qual a relação dele e vínculo com a marca, com a categoria, etc, etc. Agora, o que eu posso dizer é, marketing de influência não tem barreira de entrada. Tá? Tem influenciador de todos os valores, tem marca com todo o perfil de todo tamanho de budget. Hoje na Spark a gente tem um piso do que faz sentido, porque eu tenho uma equipe hoje de 200 pessoas lá, então a gente já tem que ter alguns cuidados para a conta fechar, para a empresa se pagar. Mas não tem influenciador que trabalha por R$500, tem influenciador que topa entrar com performance, tem influenciador que fala não aceito performance e custa tanto só para eu abrir minha boca aqui para falar dessa marca. O que é o performance, por exemplo? Explica um pouco essa linguagem de negociação. Tá. Performance é quando você traz o cara pro jogo, né? Então, literalmente fala, quanto é que... Não estou dizendo que isso ainda não é não é tão comum acontecer com o segmento, né? Com os maiores. Mas é você trazer ele como um sócio do negócio. Falar, quanto você cobra pro teu projeto? Porque eu também não gosto de falar de preço por post. Vamos falar do projeto. Olha, esse projeto custa R$10.000. Então tá bom. Então vamos fazer aqui agora um acordo. Eu consigo te pagar 5 e chegar até 15. Desde que a gente tenha essas metas aqui a serem atingidas em conjunto. Tá. Então isso é uma maneira criativa de você trazer um influenciador... e que funcionaria com qualquer parceiro. É para aí que está indo o mercado? Para esse lugar? Uma parte. Uma parte sim. Hoje dos teus negócios, quantos por cento estão nesse lugar? Mínimo. Mínimo, né? Porque o mercado ainda não está preparado para isso. Uhum. E quem que está trazendo quem que está pushing, né? Quem que está cutucando com esse modelo? Muito essas empresas que nascem da nova economia, que são empresas nativas digitais, que vivem da conversão, que fala, cara, nenhum parceiro meu eu trabalho dando 100% do dinheiro, todos entram comigo. Só que você também tem que considerar, que é isso que eu defendo, duas coisas. O influenciador, ele é uma pessoa. No momento em que ele falou dessa caneta, ele já está agregando valor, o endosso e os valores... Ou cagando a caneta. Ou cagando, mas assim, algum trabalho já foi feito, merece ter um valor por isso. E o outro, que muitos colocaram, é assim, cara, eu não sou teu sócio na venda da caneta. Se teu preço tá bom, se você está distribuído corretamente, se você tem um pós-venda bom, o que eu domino como influenciador? O meu canal.
Eu posso tentar te entregar mais engajamento, posso te entregar mais alcance, mais impressões. Então, eu, enquanto mídia, eu tenho muito mais um papel sobre a minha performance do que enquanto venda, né? Então, assim... Esse é um papo maduro, hein, cara? Os caras têm esse nível de maturidade para conversar ou vocês que estão ajudando os caras? Os dois. Eu tive com alguns, alguns que me falaram... Talvez os grandões, né, cara? Porque é um papo bem maduro isso. Não necessariamente. Acho que até porque quem costuma receber muito esse pedido de trabalhar sobre performance são os menores, marcas menores. E eles traziam e falaram, cara, eu não sou teu sócio no dia a dia. Eu trabalhei muito tempo lá na Yang, com uma grande rede de varejo. Vai ser difícil descobrir qual é, mas... Que assim, o nosso KPI, quando fazia campanha, é botar gente na loja. Porque o cara dentro da loja, você gerou lead. Aí a conversão disso é o gerente que está lá de bom humor, que faz o parcelamento que você quer, o atendimento. Faz correto, não? Então, eu, particularmente, eu tendo a achar que é muito simples falar, vamos para performance. Tá. Porque tem partes ali da performance que você não controla. Muito se falou em agência sobre isso. Até hoje se discute. Mas aí também falo, tá bom, mas o anunciante vai topar veicular o filme que a agência dizer que é o melhor para aquilo? E muitas vezes não. Você tem que botar no ar o filme que o diretor de marketing quer. Ou que julga ser o mais adequado. Então, acho que essa discussão de entrar em performance existe em todos os segmentos. Mas eu acho que ela não é tão simples. Não é tão simples. E como é que é o modelo de negócio? Como é que vocês estão ganhando dinheiro nessa brincadeira? Vocês ganham pela intermediação? Vocês ganham um percentual do resultado? Como é que é? A gente ganha em cima dos custos internos, prestação de serviço. Prestação de serviço mesmo. Você faz um projeto para a marca e nesse projeto custa tanto. Já está o influenciador, já está tudo. Exato. Custa tanto. Quando eu estou prestando serviço, basicamente o que eu estou ganhando dinheiro é em cima do serviço que eu presto, vamos dizer. Então, não é sobre pegar um take rate, né, uma comissão do influenciador. Até porque, isso é importante aqui, falando, acho que para empreendedores... Manda bala ali. Tem muita gente no nosso mercado que cobra em cima de percentual. Agora eu te pergunto, eu quero 10% do cachê de R$500 ou 10% do cachê de 50 mil. O que ele vai fazer? Um post cada um. O trabalho é o mesmo, com o cara de R$500 ou de 50 mil. Então, como é que quando o cara cobra pouco, eu também tenho que cobrar pouco pelo meu serviço, e quando a mídia que ele comprou é mais cara, eu cobro mais caro? Saquei. Então, assim, essa história de a gente trabalhar sobre percentual, em muitos mercados... E hoje a gente questiona e não segue esse modelo porque o meu custo é fixo. Meu profissional custa tanto. Até porque se você for nessa linha, você naturalmente vai declinar os pequenos valores. Porque não vai pagar a sua conta. Então, uma coisa natural é, 500 conto, nem quero brincar. Ou o meu interesse é bater tua carteira com mais dinheiro. Pois é. Porque quanto mais você, anunciante, gastar, mais eu ganho. E isso vale para tudo. Eu fui fazer recentemente vou fazer obra no meu apartamento. E tem muito arquiteto que trabalha com comissão em cima do valor da obra. Não é algo que me deixa confortável, porque... Não mostra que vocês estão do mesmo lado da mesa tentando baixar preço. Mas é uma discussão também que tem muito no mercado. É uma boa provocação. É uma boa provocação. Porra. Agora, como é que vocês se diferenciam assim? Tech entra nessa brincadeira? A gente não falou ainda de tecnologia, assim. Eu acredito bastante em modelos em que você me parece uma agência que já vem com cabeça de nova economia, né? Vocês são total. E para ser nova economia, a tecnologia é um pré-requisito e tem que ser tecnologia proprietária. Como é que você vê isso? A tecnologia ela é a base da prestação de serviço. Quando eu falo da nossa unidade de negócio tech, a tecnologia é a estrela do negócio. Porque eu estou vendendo ela, por isso que a gente tem tecnologias, como eu falei, que realmente são de ponta. A Tagger, uma das mais premiadas do mundo para pesquisa e busca de influenciadores. E Talkative, que é a nossa ferramenta mais recente que ajuda a fazer advocacy marketing, né? Ou seja, gestão de colaboradores para que se tornem influenciadores. Isso aí a gente ainda daqui a pouco. A gente fala. Saber também. E Simbu, que é uma ferramenta proprietária para impulsionamento de mídia. Em que eu consigo pegar aquele post do influenciador e colocar mídia diretamente nos seguidores dele. Já na Spark Lab, que é a prestação do serviço, a tecnologia ela é a base, mas é um business que a gente fala high-tech, high-touch. O capital intelectual e aí nosso jeito de fazer, nossas metodologias, isso aliado à tecnologia é o nosso diferencial. A gente teve tecnologia proprietária lá nos primórdios, quando a gente lançou em 2014, entendendo que tecnologia era
uma peça importante desse jogo. A gente montou e a gente não viu nenhuma que atendia o que a gente esperava, que é... Eu quero ler os dados daquele influenciador. Eu quero saber se João contra José tem algum critério técnico para distinguir que não esse post é bonito e esse post é feio. E a gente criou o Spark Tracker. Então foi um investimento próprio que a gente fez no começo para ter essa tecnologia, que foi um diferencial, que também deu para a gente uma alavancagem. Tá ativa? Não, porque aí a gente foi evoluindo, a gente fez uma parceria em determinado momento com uma empresa gringa que tinha uma tecnologia melhor que a nossa, abandonamos a nossa. E quando a gente desfez a parceria com essa empresa gringa, que a gente recomprou nossas ações, a gente pesquisou o mercado e viu que isso era uma briga global, mais de 300 plataformas, e foi aí que a gente falou, cara, entre eu ficar brigando deixa quieto. com o Dave, que literalmente é o nosso sócio, que está lá no Vale do Silício almoçando com o Mark Zuckerberg e ficar enxugando gelo aqui, prefiro não investir em tecnologia e ter esse outro tipo de acordo. Tá. Agora, por que eu perguntei isso? Porque eu entendo que boa parte dos empreendedores ou das empresas que te procuram, a pergunta que não deve calar é assim: se eu colocar um influenciador de 5 mil, vamos usar o mesmo exemplo da Paty aqui, quanto que eu tenho de retorno? Porque essa é a pergunta do milhão, né? O cara quer saber, se eu colocar 5 mil, eu vou vender quanto a mais? Sim. Imagino que essa é uma pergunta. É a mesma pergunta que você faz para o pessoal que trabalha com ads, que trabalha com growth, etc. e tal. Como é que vocês estão trabalhando isso lá? Essa expectativa do teu cliente? Quando a gente trabalha com marketing de influência, ainda não é possível ter tanta assertividade nessas projeções como mídia de performance do digital. Que você sabe exatamente que quanto mais eu servir as peças, mais lead eu gero, ou eu atinjo tantos de leads. Porque você faz o tracking do lead, os dados estão lá e estão muito claros. Mas assim, é o que a gente fala, não tem mídia de performance com influenciador, porque diferente de um banner que você pode servir ele 15 vezes até a hora que o cara clicar, o influenciador não vai adiantar ele postar 15 vezes a mesma coisa, se ele está falando com a mesma base. Ele não engajou, não vai engajar, amigo. Então, esquece, esse lead está perdido. Então, isso faz com que seja mais difícil a gente ter essa assertividade de retorno. Tá. Mas, claro que o nosso trabalho ele é embasado nisso. Então, a gente está... Só que também depende do objetivo. Como eu falei, putz, eu estou querendo gerar views para essa live. Então, aí você tem o KPI. Mas quantos celulares eu vou vender? Não, calma. Você está tentando levar público para ouvir teu malho de venda, certo? Então vamos colocar aqui, ó, essa pessoa tem tantos seguidores, projeção de alcance dela vai ser essa, etc. Vamos calcular o CPM, vamos calcular qual foi o custo de engajamento. Então no pós, o número fica claro para você. No Sim. pós-serviço... no pré-projeção, no pós é aferição. Exato. Então a aferição existe. Total. Você consegue saber exatamente se deu resultado ou não. Sim. E aí fica muito mais fácil você fazer uma venda, uma nova venda, né? Sim. Não, você citou aqui a Samsung, por exemplo. Eu vou contar porque isso já faz alguns anos. A Anitta teve uma vez que ela fez um arraste para cima de um computador que só com o que ela gerou de vendas lá pagou o investimento nesse projeto. No projeto todo. Então tava tudo aferindo. Quanto ela deu de retorno de mídia e quanto ela deu de negócio. Tá. Ok, legal. Cara, como é que vocês estão vendo, assim, o próximo passo dessa indústria, né? A gente falou bastante do que está instalado hoje. Talvez falamos um pouco de live commerce como possibilidade futura, e que já tem, inclusive, movimentos. Citamos aqui o da própria Samsung e tal. Como é que você vê, assim, para onde está indo essa indústria que você está e para onde está indo a Spark dentro da indústria? Porque são duas perguntas diferentes, né? Pode ser que a gente está totalmente alinhado com o que está indo a indústria ou, tá indo para lá, mas eu quero dar uma brincada num outro mercado ou num outro caminho. A indústria, ela faz um movimento que ele é quase que contraditório. Porque, por um lado, ela está crescendo e amadurecendo, porque cada vez mais as marcas que já estão investindo mais dinheiro e as que não estão entrando. Então, o mercado, ele não é mais o que no começo era uma legalzice. Tem uma verbinha para marketing de influência. Não, isso já é uma linha fixa no plano de comunicação e vai ganhando mais share em marcas, até que é o principal meio de... Em geral, em grandes empresas, porque a pequena empresa não tem essa cabeça ainda, né, Rafa? Tem empresas que surpreendem a gente. Da nova economia. Da nova economia, tá. Sim, que você vai descobrir, essa aqui está crescendo como? Não, só através de influenciador. Mas sim, onde eu vejo o movimento é nas grandes empresas. Porque tem budget, porque tem... Exato. O que antes ele
usava um dinheirinho, agora ele começa o ano dizendo, não, X% do meu budget vai para essa eu acho até que por enxergar, a grande empresa ela tem feito isso, tem separado essa grana, justamente por enxergar as empresas da nova economia trabalhando assim, tendo resultado, fala, opa, então tem um negócio ali que eu não estava olhando, vamos olhar para cá também, né? E às vezes mais rentável, trazendo mais retorno. Só que ao mesmo tempo em que tem mais dinheiro entrando no segmento, tem mais marcas, os creators que também se proliferaram, eles estão olhando para outros meios de ganhar dinheiro que não só através do public post, do projeto com a marca. Tá. Então você vê acontecer muitos movimentos de creators realmente sendo empreendedores e aí empreendendo em outros contextos. O cara que escreve livro, o cara que cria o próprio canal de YouTube dele, o cara que vai para televisão, o cara que está fazendo licenciamento, as redes sociais trazendo oportunidades. Então, o live commerce, quando você começa a ganhar dinheiro dentro da rede social, quando você tem os subscribers, então você passa e fala, olha, o meu conteúdo agora ele é mais premium para quem paga essa inscrição. Então, são formas em que eu começo a ganhar dinheiro com a minha audiência. Tá. E não só depender do telefone tocar, do Coca, da Spark ligar e falar, tem projeto para você, vai ganhar um dinheiro aí. Boa. Porque isso é uma coisa, é passivo, né? O que você está me dizendo é que o mercado está indo na contramão do teu negócio. O mercado está crescendo como um todo. Exato. Porque, assim, o cara fica menos dependente de você, inclusive. Exato. Isso é do caralho ouvir, porque olha só, o cara está dizendo que o mercado está indo numa direção diferente do negócio desse, cabeça de nova economia. A nova economia, o grande diferencial é que ela enxerga o movimento e ela se adapta a partir do movimento. Sim. E não numa discussão infantil de vou contra ele. Porque não existe contra o movimento, está estabelecido. Né? O mercado ele tem a soberania, vamos chamar assim. Né? Ainda que você queira ir para um outro caminho, o mercado é o mercado. E aí, enquanto empresa... Como eu falei, o nosso movimento ele é de realmente ganhar musculatura, entendendo a Spark como uma powerhouse, onde a gente está olhando que tipo de serviço eu posso prestar para apoiar as marcas em tirar o melhor dessa disciplina chamada marketing de influência. Legal. E que tipo de tecnologia eu posso prover para marcas e influenciadores. E aí eu dou dinheiro por um lado, mas eu quero tirar dinheiro de outro, pode falar. Tá, então, claro, o nosso desenvolvimento é por tecnologias que eu também consiga fazer esse mercado crescer com quem eu estou fomentando. Animal. Vai lá, Paty. Última pergunta minha, já deu 3, manda bala. Aqui. Puta, pode ser 10, manda bala. Então, vamos lá, são 2 em 1, tá? Eu queria saber se vocês estão percebendo o movimento de influenciadores criando podcasts, porque eu estou vendo esse movimento, por ver que o podcast é uma relação mais profunda com a sua comunidade e ele pode aprofundar temas das quais ele acredita, por exemplo. Queria saber se vocês estão tendo essa percepção. E trazendo um dado, mais de 60%, uma pesquisa que eu vi sobre o podcast, 60% dos ouvintes de um podcast tendem a comprar ou a ter mais interesse em comprar um produto que aquele podcaster, que pode ou não ser esse perfil de influenciador, a comprar ou pesquisar mais um produto do que qualquer outra mídia, né? Então, eu queria entender qual que é o movimento dos influenciadores nessas novas mídias, né? Então, o podcast ganhou força agora por conta da pandemia, também tem pesquisa também dizendo o crescimento. Como que vocês estão olhando para onde os influenciadores estão indo em termos de mídia? E se vocês estão olhando para esses canais onde as pessoas têm mais propensão a comprar e a se importar menos com a publicidade do que outros que são mais tradicionais? Tá. Primeiro, acho que um fator que vem como macro disso tudo que você colocou é o crescimento do consumo de áudio. Então, isso está acontecendo em todas as plataformas sociais. E isso fez com que podcasters, né, que é o cara raiz que ele é só um... Que ele era só uma voz. Ele é uma voz, né? Então, ele se fortaleceu, porque viu que, finalmente chegou a nossa hora, o movimento vai acontecer. E quando a gente fala de influenciadores, que eu dou um passo para trás e o cara, para influenciar, ele tem que ser o quê? O criador de conteúdo. E ele é um criador de conteúdo multiplataforma. Então, muitos desses se aventuram, no bom sentido... vou também fazer vou ter minha presença nessa plataforma que é voz. Ver o movimento e vai para cima. Se vai dar certo, muitos estão conseguindo usar o que eles já tinham de alcance de um lado para gerar alcance no seu projeto
audiovisual hoje, né? Que acho que não é só podcast, é videocast, igual a gente está aqui em vídeo. Exato. Eu acho que isso foi também uma mudança significativa, porque hoje, o que a gente está fazendo aqui, você vira uma pílula que vai parar no Instagram, Exato. que vai parar naquelas páginas de cortes. Então, isso também fez esse formato voz ganhar mais projeção. Quanto às marcas dentro desse formato, de novo, ainda é um pouco incipiente versus o tamanho que está tomando. Então, eu acho que por todos os dados de comprovação, de eficácia, do quanto está crescendo o consumo, da relação que as pessoas têm com os canais de áudio e vídeo que eles escutam, eu acho que ainda é muito tímido a presença das marcas. Você vê algumas marcas, especialmente da nova economia, brincando bastante nisso. Aí você vê, por exemplo, investimento maciço de um iFood em todos os podcasts, dos grandes. Você vê, por exemplo, no Flow mesmo, antes de dar todas as merdas que deu lá com o próprio iFood, ele patrocinava tudo. Sim. Então tava a marca o tempo inteiro. Patrocinou o Rafinha Bastos, patrocinou o Inteligência Limitada e assim por diante. Me parece que eles enxergaram em algum momento um canal que comprova talvez o que a Paty está dizendo. Sim. Percebo que nesse momento eles tiraram o pé. Não sei se é por causa do volume de caca que aconteceu, eu represento um cara, eu patrocino um cara que falou uma caca e eu não quero estar atrelado a esse cara. Pode ser esse o caminho. Mas... Você sabe o que acontece nesse movimento que eu falei de criadores de conteúdo, multiplataformas, experimentar coisas? Nem todos... Aquilo que eu falei que 10 anos atrás a gente passou de muitas marcas terem essa rejeição ao segmento, a gente também tem isso hoje em dia. Então, eu vou te falar, durante a pandemia, as lives... Eu tive diversos problemas. Até o momento a gente falou, não faço mais live para as marcas. E tava grande, né, cara? Por quê? Os caras ganharam muito dinheiro com isso. O cantor, ele tá acostumado, a live dele era chegar na Rede Globo, que já tava tudo armado, ele só cantava. A hora que você falou, não, amigo, sabe o que é uma live? O som tem que funcionar, a luz tem que estar boa, você tem que conseguir ouvir o ponto eletrônico da hora de você dar o recado da marca, você não pode trocar a marcação aqui do palco, etc, etc. O negócio desandou. Porque o cara tá acostumado a pôr um show no ar, não um programa de televisão veiculado, né? No YouTube. Bem diferente. E a mesma coisa quem hoje em dia também abre 4 horas de áudio para fazer uma entrevista e que tem lá a sua liberdade de expressão ou de opinião e às vezes acaba não tendo um compromisso com aquilo que ele está falando. Tá. Acho que a mesma coisa quando falavam... Hoje em dia está muito melhor isso, mas os canais de YouTube que fazem coisas que não seria legal para as crianças. Pensa que esse cara ele foi refém do talento dele, esse youtuber. Quando você assistia a Eliana no SBT, a Xuxa na Globo, tinha uma pauta, tinha uma direção, tinha uma emissora editando. Então, eu digo que assim, tem muitas situações que eu acho que o cara é talento, ele é refém do próprio talento, porque ele desconhece. Talvez não pensou que ele falaria tal coisa lá, a projeção que dá que hoje daria, em dia. Né? A caca que daria no futuro. Então... Né? Cara, eu queria aproveitar antes da gente finalizar, queria te ouvir aquela sua... Uma coisa que eu gostei bastante ouvindo a Paty, né, na conversa que teve aqui no off com você, com vocês, que é como usar o seu próprio funcionário, a tua força, né, o pessoal que trabalha com você, engajada, para ser um influenciador da tua própria marca. Porque vamos lá, né, cara? Você tem algumas empresas gigantescas com mais de 100 mil funcionários que poderiam usar esses próprios caras para serem divulgadores da marca, mas assim, ferrenhos apaixonados. O que acontece muitas vezes é o contrário, né? Primeiro que assim, para você ter um funcionário engajado, você tem que ter uma empresa querida por Exato. ele. Então, não é só a grana, né, Rafa? O modelo que a gente tem... Primeiro, a tecnologia é o que ajuda a escalar. Então, a gente tem a ferramenta, como eu falei, a Talkative, que ela é voltada para fazer essa gestão da comunidade, onde a comunidade que a gente incentiva são os colaboradores. São os 200 caras que estão lá hoje. Exato. Talkative é a ferramenta que vocês usam internamente para fazer essa... A gente tem o nosso projeto, chama Spark Voices, né? Porque a gente, casa de ferreiro, não pode ser espeto de pau. Então, a gente já está fazendo isso para dentro de casa, mas é a ferramenta que a gente vende para empoderar as empresas a fazerem isso. Tá bom. E o que é esse empoderamento? O que a Talkative está fazendo? Você já tem profissionais que têm um orgulho tal da empresa que eles estão fazendo o post deles.
talvez menos do que a gente gostaria, mas existe o cara que vem aqui, faz uma foto da parede e fala, tem orgulho de trabalhar aqui, etc. Amanhã lança o podcast incrível do que o Coca deu entrevista, tal. Só que você não tem uma maneira de fomentar ou mensurar que outros façam isso. Então, a tecnologia vem para você criar um gamification. Então, você gamifica isso, você dá missões. Você dá missões para a galera. Esse é o caminho, cara. E eles têm premiação. Só que assim, é voluntário, amigo. Você não quer participar, você está talvez deixando de ganhar alguns prêmios. Agora, se você já é um cara engajado, já tem aquele desejo, eu vou falar, putz, usa então esse frame aqui que fica mais bonito, modo de falar, para criar uma identidade. E o que é o mais legal disso? Eu não estou só mensurando o resultado de quem ganhou, quem vai ganhar um jantar, qualquer que seja a gamificação. Eu começo a mensurar o seu poder enquanto influenciador e falar, o meu corpo aqui de colaboradores trouxe esse mês 1000 impressões. Você trouxe 3 da sua rede social, ele mais 4, ele mais 5. Pô, o que eu estava pagando antes, eu estou tendo agora com um poder de voz, de credibilidade muito maior. Puta sacada, meu. Nunca ouvi isso. Puta sacada. A gente acredita... Então, quando você fala de movimentos do mercado, esse é um deles. E vocês estão fazendo para os clientes também? Porque é uma puta sacada. Você pode vender isso como serviço. Exato. Então, aí que entra o que eu falei dos nossos 2 modelos de negócio. A gente está vendendo como tecnologia, mas muitos falam, não, mas me ajuda aqui. Então, agora calma que vem a parte de serviços para eu te ajudar a pôr de pé o seu programa de marketing de influência com colaboradores, né? De advocacy marketing. A gente acredita muito nisso, porque dá resultados de verdade. A Natura é um cliente nosso que a gente não está ainda implementando isso, mas eles têm 4 milhões de consultoras. Putz. E as consultoras usam suas redes sociais próprias. Porque quanto mais ela vender, mais ela ganha. Mais ela ganha. Ela não está fazendo isso só em prol da empresa, está fazendo isso para o bolso dela. Então você imagina uma ferramenta para você fomentar que poderoso isso. Aí, Natura, já fica esperta aí, porque se você não está usando, está perdendo, hein? Porque o negócio é bom, isso aí é bacana mesmo. Se eu fosse um investidor aqui, eu colocaria meu dinheiro nesse troço, sem dúvida. Porque é uma puta sacada vocês tiveram, meu. Sim. A gente colocou dinheiro nisso. Aí, ó. É o empreendedor, o Eden, que é sócio nosso. Ele é um empreendedor brasileiro. Está em Portugal hoje. Está em Portugal. Ele é um crânio e ele tinha o projeto, a gente se juntou e pegou a maior majoritária participação nessa ferramenta para... Puta, que da hora. Desejo muita sorte aí. Obrigado. Cara, da nossa parte, eu gostei bastante do papo, meu. Acho que a gente... Vai lá, Paty. A Paty quer fazer mais uma pergunta. Manda aí. Enquete. Manda. Pode ser? Manda. Queria perguntar para todo mundo que está assistindo a gente até agora aqui, tá anotando. Espero que esteja anotando esses insights, hein, gente? Porque tá bom demais. Eu tô, ó. Olha, eu queria saber, você já pensou em qual estratégia você que é empreendedor que está escutando, como é que você faria para engajar as pessoas que trabalham com você? Conta aqui pra gente, dá umas ideias. Vamos ver se esse conglomerado de ideias a gente começa a colocar em prática e apresentar resultados. Quais são os tricks que vocês estão fazendo? Coloca aqui nos comentários. Acho que é bacana. E um vê o comentário do outro, eventualmente tem uma sacada vendo o comentário do outro e pode usar no seu próprio negócio. Boa, Paty, boa. Cara, aí, puta, muito legal aqui o papo, gostei bastante. Acho que vocês... Se eu pensasse em um diferencial de vocês, é justamente essa coisa do... Vou traduzir numa frase como você fez. High-tech, high-touch, cara. Esse negócio parece só... É fluffy, mas isso é real, eu percebo na tua frase. Eu sou um cara tão observador que enquanto eu tô ouvindo, eu fico pensando, legal, a frase é bonita. Vamos continuar a entrevista para saber se isso se materializa. Tenho a sensação que sim. Então, eu queria te fazer a pergunta que faço costumeiramente aqui no final. Coca, por que o Coca é um vida louca, meu? Eu acho que só pelo fato de eu ter... Bom, vamos lá. Acho que eu fui vida louca. Eu decidi ser vida louca no momento em que eu reneguei meu salário fixo, a posição estável, etc., para falar, vou testar isso aí. E a partir disso, aí a vida louca é você se jogar nas hipóteses, né? Empreender é uma jornada de hipóteses. Total. E o vida louca é esse cara... Eu sou super conservador. Eu não sou o vida louca que pula de bungee jump. Acho que meu background planejador, ele me faz ser mais... Pé no chão de em que momento que eu sou vida louca. Tá. Mas acho que quando a gente fala de apostar, de acreditar, você tem que ser meio vida louca, de largar da zona segura e falar, não, vamos lá, vamos lidar com o que vier.
Então eu acho que esse é a porra louquice ou a vida louquice de empreender, é você estar de peito aberto e seguro que vai ter dia bom, vai ter hora boa, hora ruim, vai ter problema. Você tem que ter a segurança e a crença de que as soluções virão a duras penas, mas persiste no seu sonho, no seu objetivo, na crença, que eu acho que aí a vida louca se materializa. E, resumindo, vai que dá, né? Eu sou muito cara do vai que dá. Às vezes dá, às vezes me estrepo, mas tá tudo certo, vamos que vamos. Cara, deixo aqui aberto para vocês a oportunidade da gente fazer parceria, gosto do que vocês fizeram, acho que tem um espaço do tema de vocês na nossa comunidade muito importante. Estamos falando com o empreendedor, o cara que não necessariamente sabe usar o marketing de influência. Esse cara precisa aprender e usar a ferramenta. Se você conseguir ainda mensurar o quanto que a ferramenta traz de resultado para esses caras, puta, eu acho que é um caminho sem volta. Assim. Então tá aqui o convite da parceria. Legal. Obrigado por ter vindo, obrigado pela tua presença aí e pelo teu tempo, meu. Obrigado. Papo super gostoso, ficaria aqui o tempo que vocês precisassem. Eu também, cara, eu também. Mas assim, reafirmar o que eu coloquei no off aqui no começo, mas a nossa intenção de estar junto com vocês e de me colocar e colocar a empresa à disposição dos empreendedores que nos escutam aqui, que têm dúvidas. Esse é uma disciplina que é muito sexy, que muito se fala, mas que também muito mitificada, muito obscura. Tem muita fumaça, eu não entendo muito bem onde está. Né? Então, assim, o nosso propósito, o que a gente nunca entrou para patrocinar um evento que não fosse para eu levar conhecimento. Isso é um propósito nosso, como posicionamento de empresa. Eu quero ser a empresa reconhecida como quem está levando conhecimento para o mercado. Então, reafirmo isso aqui, estou aberto, minhas redes sociais, a nossa empresa, para... Nós vamos colocar aqui embaixo, hein? Trazer conhecimento e trocar ideia com essa comunidade de vidas loucas como nós. É isso aí. E se você gostou, não se esquece de curtir, de compartilhar. Ajuda a gente. Eu não peço nada, a minha mulher fala assim, eu não estou te pedindo uma bolsa, eu não estou te pedindo uma grande coisa. Então, já deixa o seu comentário, deixa o seu like aí, isso ajuda bastante a gente, você sabe. E até o próximo vídeo. Coca, meu irmão, obrigadão, viu, meu? Sucesso aí pra vocês. Tamo junto, vamos que vamos e tchau. Até a próxima. Cara, eu queria ainda entender contigo como é que vocês fazem, por exemplo... Como é que o cara que é o funcionário e que é o influenciador da marca, o que ele ganha com essa brincadeira? Imagina que o cara despontou e pela influência dele você começa a falar assim, caraca, esse cara aqui é um cara bom. Ele ganha grana? Ele ganha o que dentro da companhia? O que dentro da empresa? Tem dois formatos. Hoje, o iFood, por exemplo, está com um projeto com a gente. O que acontece? O iFood 99... sei lá, dos milhões de pessoas que eles têm lá cadastrados como entregador, como motorista, tem cara lá que é influenciador de verdade. 10, 15, 20 mil seguidores. Caraca. Então, um trabalho deixa eu descobrir que você existe e vou fomentar isso e trabalhar. E aí, é um trabalho muito mais de vou te pagar, agora vou pagar, etc. Porque você já é um cara profissional.